Olá, vou ver aqui. O pessoal está entrando. Vamos dar uns minutinhos para o pessoal entrar e a gente já começa aí. Boa noite, Herbert. Boa noite, Paulo. Ver. Tá todo. Vocês me escutam bem? Me veem? Se alguém puder. Beleza. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí à nossa conversa de hoje, né? Vamos ver, o pessoal está entrando aí. Pessoal, eu vou iniciando aqui. Vou me apresentar daqui a pouquinho, já conversar um pouco mais com vocês. Vou passar um videozinho aqui de entrada para introduzir aí a Simplicity e vocês entenderem um pouquinho mais do nosso trabalho, enfim. E depois a gente conversa sobre o nosso assunto de hoje, que são os currículos, tá bom? Só um pouquinho. Então, voltaremos aqui. Só um pouquinho que não está saindo o áudio. Hum, Espera aqui. Soltar. Só um minutinho. Voltar aqui. Problemas técnicos. Vamos lá, só um minutinho aí. Vocês podem ver que, né, não é a minha experiência aqui. Gente, não consigo voltar para a tela de compartilhamento. Peraí.
Vamos. Vamos ver se agora vai. A Simplicity é reconhecida mundialmente pela eficiência de suas soluções focadas no desenvolvimento e aprimoramento de estratégias de empregabilidade para instituições de ensino superior. Há mais de 20 anos conectando alunos e egressos com oportunidades de trabalho e desenvolvimento de carreira por meio de uma estratégia poderosa no crescimento sustentável das instituições de ensino. O Simplicity CSM tem um propósito essencial: viabilizar conexões entre instituições, alunos e empregadores. Conheça um pouco sobre como isso acontece. Apresentamos o CSM, uma ferramenta de alta performance na gestão da empregabilidade dentro e fora do campus. A tecnologia da Simplicity permite que alunos e egressos cadastrem seus currículos e se conectem com oportunidades e atividades de formação alinhadas aos seus objetivos de carreira. Por meio da tecnologia, a Simplicity ajuda universidades no mundo todo a desenvolverem estratégias de carreiras que impactem candidatos, alunos e egressos durante todo o ciclo de relacionamento com a instituição, garantindo a eles sucesso profissional e destaque no mercado de trabalho. Conheça mais sobre a Simplicity e o CSM e eleve os resultados dos seus alunos e do escritório de carreiras da sua instituição de ensino a um outro nível. Foi legal. Consegui, finalmente. Mas vamos lá, ao que interessa também. Eu vou compartilhar com vocês a apresentação. Aí. Então, gente, meu nome é Letícia, né? Estou aqui hoje para falar um pouco com vocês sobre elaboração de currículos, algo tão importante para nós recrutadores, e aí eu vou falar um pouquinho aí do meu contexto e da minha história para que vocês entendam. Eu tenho aí 18 anos já de RH, sou formada em administração de empresas, eu brinco que eu fui para a área de pessoas, assim, e caí de paraquedas no meio de psicólogas, pedagogas, né? Não são muitos administradores que tem na área de RH, mas eu sou simplesmente apaixonada por recursos humanos, e aí durante a minha trajetória ela ficou muito mais marcada aí em recrutamento e seleção. Trabalhei com recrutamento e seleção fora do país, nos Estados Unidos, voltei, pude ter experiências aí em grandes empresas, em multinacionais, sempre focando muito em talent acquisition, né? Recrutamento e seleção em inglês, que para todas as regiões. Então, o meu know-how hoje ele recrutamento e seleção global. Então, analisar currículos é o meu dia a dia, é a minha expertise, né? Nesse contexto todo, tá? E aí a gente vai começar falando aí sobre o que importa num currículo, né? Como transformar
simples documento em algo atrativo para os recrutadores. É, o que que faz a diferença dentro de um currículo? O que que chama a nossa atenção, né? O que que a gente busca dentro dessa ferramenta aí tão importante? E é uma ferramenta que ela é o, o primeiro contato que você tem, né, com o recrutador, com a empresa que você está buscando a vaga, é a sua apresentação. Por muitas vezes, esse é o nosso primeiro contato. O Wellington está falando ali, não perdeu muita coisa não, tá? A gente está ainda na parte de introdução, tá bom? Antônio, vamos ver. Bom, eu vou continuando aqui no nosso... E depois eu vou dando uma olhadinha aqui nas perguntas. Se puderem colocar as perguntas no chat, fica melhor, para daí eu ir não perder o histórico e ir seguindo ali, não deixar ninguém de fora, tá bom? Então, a gente estava falando, né, sobre esse documento. O que é super importante, né, a gente entender que o currículo, ele não é uma simples um simples documento, um simples formulário que você envia para se candidatar a uma vaga, né? O currículo, ele é a sua apresentação, é a sua história, é onde você tem a oportunidade de se mostrar, né? De mostrar as suas experiências, seja ela qual for. E aí, no sentido de que ela pode ser tanto uma experiência profissional como uma experiência acadêmica, né? Aqui a gente não está falando em colocar experiências de experiências pessoais, obviamente, e a gente vai falar disso mais adiante um pouquinho, tá? Então, é um documento para a gente relatar a nossa história profissional ou acadêmica, tá bom? Vamos lá. E aí a gente vai começar falando um pouquinho de itens gerais e depois eu vou entrar um pouco mais na estrutura do currículo, tá? Vamos começar pelo formato desse currículo. Então, o que a gente precisa entender, né? O recrutador, ele tem milhares de currículos para olhar. Ele tem uma infinidade de vagas que ele está trabalhando. Então, como é que você vai chamar a atenção dele? Né? E aí a gente não está falando de chamar a atenção com um formato todo colorido, cheio de infográficos e nada disso. E aí eu estou falando de uma forma geral, tá? Porque, por exemplo, se a gente pensa numa vaga de design, é interessante que você traga um pouco da sua expertise. Cuidado para não deixar esse documento poluído, porque aqui não é o momento de você mostrar todas as suas habilidades, né? E também a gente tem algumas profissões que elas são mais específicas e que aí ela tem formatos de currículos mais específicos. Por exemplo, eu vou ser comissária, vou trabalhar para aviação. Bom, para aviação, eu preciso ter um currículo diferente, porque é um currículo mais voltado para as características e para as competências que uma comissária de bordo ou um piloto precisa ter, tá? Aqui a gente vai falar de um currículo para
para situações diversas e cursos variados, tá bom? Não, não está trocando a tela da apresentação? Espera aí. Deixa eu parar um pouquinho aqui e tentar compartilhar com vocês novamente. Vocês estão vendo a apresentação agora? Beleza, obrigada, Paulo. Então, eu estou falando aqui para vocês sobre a formatação, tá? E depois eu entro em casos específicos, por exemplo, como perguntar aqui já de TI, e algum outro, o que seria um currículo atraente, a gente vai falar disso, tá? O que é um currículo atraente? Então, assim, primeiro, formatação. O mais simples possível, o mais claro, o mais organizado, o fácil de ler. Tem pesquisas, inclusive, que demonstram que a nossa leitura é uma leitura em F. Então, pensem no teu formato do currículo e aí escrito uma letra F. A orientação que a gente lê é sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, as informações mais importantes, elas têm que estar no topo. E aí, quando a gente for ver estrutura, e eu vou mostrar uma estrutura de currículo que eu considero interessante, vocês vão ver que é exatamente isso, tá? Outra informação que é importante quando a gente pensar em fazer o nosso currículo é com relação à personalização. Não adianta fazer um currículo se eu vou aplicar para vagas diferentes. Por exemplo, o meu foco é TI, mas agora eu estou sem emprego, com TI não acontece isso, né? Acontece muito pouco, porque TI tem muito emprego. Mas, assim, vou aplicar para atendente de cliente. Não adianta eu mandar o meu currículo, que está todo formatado, para uma área de TI, para uma vaga de atendimento ao cliente. A gente tem que ter esse cuidado. Mesmo que eu tenha experiência em mais de uma área, por exemplo, a minha área é financeira, mas nesse momento eu não estou encontrando nenhuma vaga na minha área que seja interessante, e eu preciso trabalhar, eu vou para outra área de administrativa, né? Eu vou focar e vou adaptar as minhas experiências, dando um enfoque maior para aquela área. Ah, Letícia, mas aí eu vou ter que inventar? Não, de forma alguma, né? A gente não vai inventar nenhuma experiência que a gente não tenha tido, mas a gente vai enfatizar experiências que eu já tive. No meu primeiro trabalho, eu ajudava a minha tia na empresa dela, organizando toda a parte das planilhas e dos atendimentos aos clientes, aos fornecedores. Então, de que forma eu posso escrever isso no currículo, para que isso seja favorável a mim, né? É, é, é essa linha de raciocínio que a gente tem que ter aqui quando a gente fala em
personalizar. E depois, lá na estrutura, a gente vai falar um pouquinho mais também, quando a gente for falar em objetivo, tá? Que é um dos itens importantes que tenha no currículo, tá bom? Revisar esse documento. Pessoal, vocês não têm ideia da quantidade de erro gramatical, de ortografia, de palavras escritas de forma que não encaixam num contexto, né? Porque a gente sempre tem que pensar que ali a gente está contando uma história. Então, está descrevendo aquilo que eu faço, né, no meu trabalho ou naquela experiência. O que passa para um recrutador quando o recrutador olha e está repleto de erros gramaticais? Que é descuidado, que não tem atenção ao detalhe, que fez de qualquer maneira, né? Então, pensa que aquele é o documento que você está apresentando como você é, né? Da maneira que você quer ser visto. Então, tenham cuidado, né? Prestem atenção, revisem, peçam para outra pessoa ler, porque às vezes a gente fica tão, né? Que nem quando a gente está fazendo trabalho de conclusão. A gente lê tantas vezes que daqui a pouco a gente não nem sabe mais o que está lendo, mas não está vendo os erros, né? Então, peça para outra pessoa revisar e mandar o currículo totalmente dentro, né, sem erros de português, sem erros de pontuação. Ah, eu usei lá itens na formatação, tá tudo igual, tá tudo no mesmo tipo de letra, né? Todos esses cuidados que, quando a gente bate o olho no documento, a gente já vê, ó, esse ele fez com atenção, ele se dedicou a isso, né? Então, esse tipo de cuidado é básico para a gente, né? Quando a gente olha um currículo. E aí, pensando um pouquinho no que eu falei para vocês, que a gente tem muitos currículos para ver, e já vi aqui que tem uma pergunta, inclusive, que o que fazer para o meu currículo não ser descartado, né? Cuidado com o tamanho do seu currículo. A gente sempre tenta manter o currículo em uma página ou duas. A não ser que a pessoa tenha muita experiência, né? Tá se candidatando aí para uma vaga executiva, bem sênior, onde ele tem, onde essa pessoa, né, tenha muitas experiências relevantes. A gente sempre tenta deixar o currículo em uma ou duas páginas pelo mesmo motivo de que eu falei antes com relação à quantidade de currículos que um recrutador hoje ele tem para avaliar, né? Imagina eu com 100 currículos para avaliar cada um 3 páginas. Eu não vou chegar na terceira página. Provavelmente eu vá parar na primeira página. E eu vou dizer por quê, tá? Fiquem tranquilos aí que tudo tem, não é que os recrutadores eles são insensíveis, tá? E não deem bola para todos os currículos, não é isso, tá? Pulou aqui um. Então, com relação ao tamanho, é isso, sim. Tentem sempre manter em uma, 2 páginas no máximo. Mantenha seu currículo sempre atualizado. Gente, isso é muito importante. Ah, eu saí da minha empresa, mas eu não atualizei. Atualiza, porque o recrutador vai olhar e vai pensar, ah, ele está ainda trabalhando, né? Ou ele não tem a disponibilidade imediata, porque ele vai precisar sair da empresa, né? Até
e às vezes a pessoa já não está mais na empresa. Isso não é legal, porque a gente, dependendo do tipo de vaga, você precisa de uma disponibilidade rápida ou não, né? É, eu já troquei, já estou no meu terceiro emprego fora daquilo que eu coloquei. Talvez aquela experiência que você tenha tido antes seja relevante para aquela vaga e você está ocultando essa informação. Porque eu fiquei só pouco tempo nessa empresa, acho que então nem vou colocar aqui. Hoje em dia, a gente não tem mais esse preconceito, diria assim, que se tinha muitos anos atrás, né? Ãh, de olhar, não, esse aqui ficou só 3 meses, 5 meses. O que que é importante mostrar no currículo? Não é o tempo que você ficou em cada empresa, e sim o que você fez e o que você desenvolveu em cada experiência. Então, poxa, fui para um emprego que eu fiquei 3 meses, mas eu desenvolvi um projeto, eu pude participar, de uma interação super importante para o meu desenvolvimento. Eu tive a experiência nesse tempo de fazer uma gestão de uma equipe, enfim, não importa o tempo, importa o que você fez e o quanto aquilo agregou ao seu perfil, tá? E aí o formato, né? O formato que você vai salvar esse documento. Geralmente, os documentos eles são enviados por Word ou por PDF na maioria das plataformas, seja de empresa, seja de recrutamento, né? Sites de recrutamento. Esses são os dois formatos de arquivo que são os mais aceitos, tá? O PDF tem a vantagem de que ele, né, não pode ser alterado com tanta facilidade, mas o Word ele também tem uma outra vantagem que é com relação à inteligência artificial, né? Que ele capta melhor as palavras-chave, né? Aquilo que dentro dos sites de carreira, do LinkedIn, e aí eu acho bem importante a gente falar, e também de LinkedIn, que os robozinhos, né, os algoritmos buscam. Então, esses são os dois formatos aí que hoje em dia a gente mais utiliza, tá? São formatos que quase, né, praticamente todas as empresas conseguem abrir, então não tem problema de não conseguir abrir o documento, de ter alguma dificuldade, tá? Aqui estão me perguntando, normalmente os currículos de hoje em dia são em PDF. Como otimizar o espaço para caber mais informações na mesma página? Podemos diminuir as margens do documento? Sim, pode personalizar a margem, pode mudar a fonte. Geralmente a gente usa fontes padrão para currículo, né? As fontes mais usadas são a Arial, a Calibre e a Times. São as 3 fontes mais usadas. A gente pode também ajustar o tamanho da fonte. Em geral, a gente usa a fonte tamanho 10, deixa um nome ali maior, geralmente em caixa alta e um tamanho maior que o corpo do texto, tá? Eu vou mostrar um formato para vocês, e aí a gente vai falando também sobre essa questão aí de formatação dos currículos, tá bom? E aí vocês podem ir mandando aqui
as perguntas para mim, tá? Que aí a gente vai falando. Deixa eu compartilhar aqui um outro documento. Vamos lá. Já vamos falar sobre idade, tá, Margarete? Aqui tem um formato, vocês estão visualizando, né? Qualquer coisa que não tiver, vocês me avisem, tá? Vamos falar sobre os dados pessoais agora. O pessoal está ansioso. Bom, aqui eu trouxe um exemplo. Vocês podem acessar. Bom, na internet tem uma infinidade de modelos de currículos, né, pessoal? É o que mais tem, assim, de todos os formatos, de todas as cores, né, com temas, tem tudo. Mas aqui eu vou mostrar o que a gente, enquanto recrutador, considera um currículo claro, direto e um currículo que traz as informações que a gente precisa ter, né? E aí a gente começa pelos dados pessoais. Antigamente, a gente tinha essa parte principal aqui do cabeçalho imensa. A gente colocava CPF, RG, endereço completo, enfim, era um cabeçalho imenso, data de nascimento, enfim, se tinha filho, se era estado civil, tudo isso a gente colocava aqui. Hoje em dia a gente não coloca mais nada disso, né? O que que é importante colocar? O seu bairro e a sua cidade, e aí, consequentemente, aqui eu coloquei ainda o estado, né? Mas é importante a gente saber em que bairro a pessoa está, se ela vai ter se ela está muito longe de onde é a empresa, enfim, para a gente ter ideia de localidade. O e-mail, e aí aqui muito cuidado com os e-mails, gente. É, Por quê? Porque as pessoas são muito criativas, né? Demais de criativa nos e-mails. Então, não vão colocar aqui gatinhamanhosa@gmail.com, por favor, né? Criem um e-mail profissional, né? Então, não vão colocar José Veloz, né? Gamer Fonseca, né? Porque não é essa a intenção desse documento. Então, vamos manter e-mails, geralmente nome, ponto, sobrenome, ou até e-mails com números junto, mas e-mails, né, que se refiram à pessoa, tá? Celular e WhatsApp, básico. Se tem WhatsApp, sinaliza que tem, porque hoje em dia uma ferramenta que a gente usa muito, porque às vezes a pessoa não atende, a gente manda uma mensagem pelo WhatsApp, se identificando, olha, eu sou a fulana da empresa tal, recebi seu currículo, gostaria de conversar contigo. Então, é uma ferramenta muito usada hoje em dia para contato. E o LinkedIn, gente. Quem não tem LinkedIn ainda, por favor, vai sair daqui hoje. Inclusive, é mais um tema aí importantíssimo quando a gente fala de carreiras. A gente ter um perfil no LinkedIn. E aí, aqui é importante colocar o link né, do seu perfil no LinkedIn. Ah, mas né, o recrutador olha sim, e é uma ferramenta
Eu diria que hoje é uma das mais utilizadas aí na maioria, na grande maioria, das vagas, tá? Então, esse é o básico que tem que ir. Ah, Letícia, mas eu não ponho meu CPF, se eu tenho carteira de motorista, se eu sou casada, se eu sou solteira. Não, aqui não. Aqui o que eu preciso saber é onde é que você está morando, e os seus contatos, por onde eu posso te contatar, né? Então, ou é pelo celular que eu vou tentar ligar, ou é pelo WhatsApp, ou eu vou mandar uma mensagem lá pelo próprio LinkedIn. Eu uso muito isso, né, de mandar mensagem pelo LinkedIn, me apresentando, falando de alguma vaga específica. Foto hoje em dia não se usa, tá? Não precisa incluir foto em currículo, a não ser que a vaga peça isso, né? Então, por exemplo, é uma vaga onde está lá. Hoje, geralmente, ninguém mais pede foto, tá? Hoje a gente tem um trabalho muito grande aí, até de inclusão. A gente não olha a foto, não olha a idade. Esses não são mais informações relevantes para um processo seletivo, tá? Então, não precisa ter foto no currículo, tá? Foto de LinkedIn. Eu vi aqui tem uma pergunta aqui, né? Se mantém a foto, é, é, ou seria melhor só manter a foto lá no WhatsApp, LinkedIn. Foto de LinkedIn, gente. Tem que ser foto pro- é, profissional. Pensem assim, não vou colocar uma foto minha na praia porque me achei bonita. Ai, fiz uma selfie indo para balada e vou colocar essa selfie lá. Não é o lugar, né? Então tenham muito cuidado com as fotos. Por isso que no currículo a gente não indica não colocar foto. E no LinkedIn, que é uma ferramenta profissional, também tenham cuidado de, de colocarem fotos mais profissional possível, tá? Sobre QR Code com portfólio, pode sim colocar, Rodrigo. Se achar que é interessante, pode colocar no cantinho aqui um QR Code. É, tem gente que usa QR Code também para o LinkedIn, né? Só tenham cuidado de testar. O QR Code ele funciona, não funciona. É, link de portfólio, pode colocar. É aquilo que eu disse, né? Aqui a gente está falando específico de TI, né? É relevante, naquele momento, você mostrar aquele trabalho, você expor, ou isso pode ficar para um outro momento, o momento da entrevista, por exemplo, de você falar dos seus trabalhos, mas, por exemplo, para um design gráfico é importante ele mostrar, né? Para uma área específica de TI, importante ele mostrar aquele trabalho. Só tenham cuidado se aquele link funciona ou que aquele QR Code funciona, e se ali estão os trabalhos mais relevantes, tá? Porque nenhum recrutador vai dar atenção a um portfólio se aquilo não for muito importante para aquela vaga. Então, assim, é uma vaga onde realmente isso vai fazer diferença? Legal, coloca, porque a gente vai olhar, né? Mas se não, coloca lá o seu link do seu portfólio no seu LinkedIn, porque a gente vai entrar no LinkedIn para olhar mais do seu trabalho, né? Então, é essa mentalidade que tem que ter,
nesse momento de construção do currículo, tá? Aí a gente vai para a segunda parte. Ficou alguma dúvida aqui nessa parte do cabeçalho, dos dados pessoais? Enfim, alguma outra? Por exemplo, eu vou ter, eu estou me candidatando a uma vaga que eu preciso trabalhar, uma vaga comercial na rua, eu preciso andar, vou andar no carro da empresa. Preciso colocar que eu tenho CNH? Sim, precisa colocar, né? Provavelmente lá na vaga ele vai dizer, tem que ter a carteira de habilitação vaga. Aí sim você vai colocar que tem, não o número de nenhum documento. Hoje a gente não expõe nenhum dado pessoal através do currículo, tá? Tenham muito cuidado com isso. Objetivo é a segunda parte. E aqui no objetivo eu coloquei nesse layout, mas poderia não ter a palavra objetivo aqui e tá só o nome dos cargos ou das áreas. E é aqui que vocês têm, quando a gente fala em personalização, né, de currículo, é aqui uma das grandes sacadas, né? Qual o cargo que eu tenho hoje? Hoje eu sou analista financeiro. Então, meu objetivo é procurar analista financeiro ou especialista financeiro ou palavras-chave. Eu gosto de trabalho muito com auditoria. A auditoria. Palavras que tenham ligações entre elas. Por exemplo, eu trabalho com recursos humanos. Que área dentro de recursos humanos eu trabalho? Recrutamento e seleção. Então, para mim vai estar lá. Especialista em recrutamento e seleção, ou em inglês, talent acquisition, ou outra área que eu tenho afinidade. Por exemplo, eu já fui business partner, ou quero focar em mudar para business partner. Esse é o meu objetivo. Vou colocar aqui no objetivo, tá? Sim, quando é estágio, estão me perguntando aqui, coloco no meu objetivo estágio? Sim, coloco estágio, coloco trainee, né? Enfim, foca na área de atuação, tá? Deixa eu ver aqui. Estão me perguntando sobre no currículo do LinkedIn. Normalmente o pessoal costuma colocar somente uma área de atuação. Mas, por exemplo, se eu quisesse colocar como técnico de informática júnior, trainee em informática da informação, análise de dados júnior, pode fazer isso? Pode. Assim, um detalhe, a gente nunca coloca a senioridade. Então, se é júnior, se é pleno, se é sênior, a gente não coloca no objetivo, tá? Então, não precisem colocar isso. A gente vê se o candidato é júnior, pleno e sênior na entrevista ou pelas experiências que ele relata. Então, não coloquem no título, nem lá no LinkedIn, nem aqui no objetivo, tá? E também não, que nem aqui ele está falando sobre TI, né? Não precisa ficar repetindo. Então, analista de TI, técnico em TI, trainee de TI. Aí só está colocando níveis de objetivo. Na verdade, foca na área de atuação. O que eu quero, para que área eu estou me candidatando, qual é a vaga? É analista de TI. Então, eu vou colocar analista de TI. Ou tem uma parte de TI que eu foco, eu sou programadora, então vou colocar do lado programador, tá? É essa a ideia, né? Mas sempre foco, ou vocês façam genérico, dessa forma como eu estou
trazendo aqui, por exemplo, analista financeiros, contas a pagar, auditoria, né? Recursos humanos, recrutamento e seleção, business partner, ou programador, analista de TI, análise de sistemas. Não importa. Sem colocar a nível de experiência, que é o júnior, pleno e sênior, tá? Isso a gente não usa no currículo, nessa parte do objetivo, tá bom? A gente vai falar de resumo agora, tá? Tem já algumas perguntas aqui sobre o resumo profissional. Gente, eu diria que o resumo profissional é um dos campos mais importantes que existe dentro do currículo. É aí que você torna o seu currículo atraente, tá? Por quê? Porque é nele que você vai colocar as informações mais importantes e relevantes do seu perfil. E aí, anotem aí que isso é super mega importante, tá? Como é que a gente vai estruturar esse resumo profissional? Você tem algumas formas de fazer esse resumo. Eu coloquei uma forma que eu gosto bastante, que é em itens, né? Numerados ou né, com iconezinhos, enfim. E também tem a forma de texto, onde a gente encontra bastante. E aí o texto é aqueles textos onde começam escrevendo administradora com 10 anos de experiência na área de recursos humanos, com foco em recrutamento e seleção, e aí você vai trazendo a sua experiência. O que é importante a gente colocar aqui? A quantidade de tempo ou a experiência na área que você tem. Então, eu tenho, aqui eu coloquei ampla experiência na área financeira, tesouraria, planejamento e auditoria, ok? Ou 10 anos, 5 anos de experiência com atendimento ao cliente. Então, assim, o principal, aquilo que mais chama atenção na sua experiência, aquilo que você é melhor fazendo, vai estar aqui, tá? Então, anos de experiência, não necessariamente precisa colocar anos. Letícia, mas né, eu só tive 1 ano de experiência, então você coloca experiência em atendimento ao cliente, experiência na área administrativa, com foco em relata as atividades principais, tá? Aqui, gente, é super importante você colocar palavras-chave. Vocês já devem ter escutado isso na internet, né? Todo mundo fala sobre palavras-chave. E aí a gente está falando em função também dos algoritmos, tá? Por quê? Porque dentro de qualquer sistema de avaliação de vagas, a gente coloca filtros, né? Então, eu estou dando aí várias dicas para vocês. E o que são esses filtros? São as palavras-chave, aquelas palavras que a gente está buscando dentro dos currículos. Então, por exemplo, eu quero um analista financeiro, mas que tenha experiência em planejamento, em auditoria e sei lá, aí, que eu coloquei aqui, acompanhamento de despesas. Eu coloco esses filtros e ele vai buscar dentro dos currículos que eu tenho no meu banco de dados aqueles que têm essas palavras. Então, pensem sempre dentro da sua área, quais são as palavras-chave, dentro da sua experiência. Gente, de novo, não vão inventar
inventar coisas para colocar no currículo para que vocês sejam encontrados pelo robozinho. Não é isso, né? Porque quem avalia são as pessoas, são pessoas, recrutadores, né? Então, mas pensem no quão atrativo você quer que seu currículo fique. Então, tem que usar as palavras-chave. Ah, para o financeiro, fluxo de caixa, para contabilidade, balanço, balancete, para recursos humanos, recrutamento e seleção, avaliação de perfil, para TI, análise de um sistema específico, não sei agora. Enfim, né? Porque TI tem uma gama aí de especialidades. Mas, enfim, pensem dentro da sua área de atuação, palavras que façam, que apareçam mais nos, é, nas próprias descrições de vagas. Gente, não sei como fazer o meu currículo. Peguem várias descrições de vagas que vocês querem aplicar. Olhem e percebam como que eles estão pedindo, o que que eles estão pedindo, como eles escrevem, como as empresas escrevem essa descrição dos cargos. Utilizem isso na sua experiência. O que dali você já fez? E aí você monta o seu currículo. Isso é personalizar. Você vai estar escrevendo da maneira que as empresas estão buscando a sua experiência. Então, eu acho que a melhor dica, quando você começa a procurar a vaga e começa a olhar, mas isso aqui eu já fiz, isso aqui também, nossa, essa vaga é perfeita para mim, é tudo que eu tenho de experiência. Tudo que está descrito ali, está lá dentro do seu currículo, lá nas suas experiências, está escrito lá dentro tudo isso aqui? Claro, não da mesma forma, não da mesma sequência, porque vai estar né, algumas atividades na experiência que você está atualmente, outra na anterior, enfim, mas elas têm que estar lá, né? Então, é uma forma de construir o seu currículo, né? E aí, aqui dentro do resumo profissional, uma coisa que eu acho muito interessante é colocar a experiência nos setores, porque isso dá um resumo do perfil para o recrutador. Então, assim, eu tenho experiência de TI na área de bens de consumo, na indústria. A minha área, a minha experiência de TI é na área de consultoria. É uma experiência completamente diferente, né? Então, a minha experiência no setor bancário, mas eu também tive experiência no setor de varejo. Então, essa informação, ela é muito relevante, tá? Porque, por exemplo, às vezes a gente procura um perfil que a gente pode encontrar em vários setores. E aí também não fiquem com medo, Letícia, mas eu vou aplicar para uma vaga que é numa empresa de agronegócio, mas eu nunca trabalhei no agronegócio. Mas talvez tu tenha trabalhado numa área de alimentos e faz sentido, né? É o mesmo negócio, é a mesma linha de raciocínio. Então, não se prendam você tenha que ter experiência naquele setor específico. Não precisa, tá? Já vamos falar depois um pouquinho sobre transição de carreira, tá? Que a Daisy me perguntou aqui, quem está em transição de carreira, de áreas totalmente diferentes, como é que deve colocar o resumo das experiências na outra área. Pode não fazer muito sentido, mas depois a gente fala um pouquinho aqui.
Para quem está buscando estágio, nesse resumo faz sentido ter colocar as experiências acadêmicas, sim. Você vai focar, e aqui ó, no último item que eu coloquei, principais competências nas suas competências, né? Então, quais são né, as minhas fortalezas? No que eu sou bom? Ah, eu tenho espírito de liderança, eu sei trabalhar em equipe, eu sou muito bom em análise de dados. Ah, fiz uma pesquisa muito interessante, então não vai entrar no detalhe da pesquisa, por exemplo, né? Mas as suas interações acadêmicas. Então, o que você tirou daquele projeto acadêmico? Ah, eu tive que gerenciar uma equipe de 5 pessoas, totalmente diferentes, perfis diferentes. Então, no que isso se traduz, né? Que você é um bom líder, que você tem flexibilidade, tem adaptabilidade. É isso que você vai colocar no resumo profissional. Gente, uma coisa muito importante, tá? Não caiam no óbvio. Não é para escrever aqui no resumo profissional que você é comprometido, que você é pontual, porque isso é o mínimo, é o que a gente espera de um profissional, tá? Então, aqui vocês vão pensar em qualidades no sentido de competências, né? Eu sou um bom negociador, eu tenho uma comunicação super fluente, eu sou extremamente criativo, né? Eu sou focado na resolução de problemas, enfim, tá? É importante que vocês entendam isso, né? Trazer aqui que você é pontual, que você é comprometido, não vai fazer diferença, porque isso, né? Todo mundo tem que ser, tá? Hum, vamos lá. Vamos seguir mais um pouquinho, porque senão já vai daqui a pouco dar o nosso tempo. Eu quero terminar e depois eu volto aqui para as perguntas, tá? Com relação à formação acadêmica e idiomas. Antes essa parte, ela ficava por último, né? Eu acho mais interessante quando a gente puxa ela para cima. De novo, a gente pensa que o recrutador está lendo de baixo para cima, da esquerda para a direita. Então, se eu estou procurando uma pessoa formada em finanças, talvez aqui eu já tenha uma ideia de como é que é a formação dela. Então, as formações e a experiência profissional, elas sempre em ordem decrescente, ou seja, aquilo que você fez por último, o seu atual, né? É sempre dessa maneira. Aqui até tá ao contrário, ó. Eu coloquei bacharel em administração, pós-graduado, tem 2 pós-graduação aqui, e idiomas. Idiomas, somente se você tiver do nível intermediário para cima, ou se você estiver no básico cursando, tá? Ah, Letícia, eu tenho básico, mas eu não estou estudando. Assim, não falo nada de inglês. Gente, nem põe, né? Porque se isso for um diferencial para vaga, ou você precisa já falar inglês, ou você precisa estar estudando. E aí, estar estudando é um ponto super positivo, porque eu entendo que a pessoa está se desenvolvendo naquela habilidade, tá? E aí a gente vai colocar como? O curso e
a instituição, tá? Ano de conclusão é interessante colocar. Se não estiver já concluído, se coloca graduanda em ou graduando em tal coisa, pós-graduanda em com o ano de conclusão previsto, tá? Dúvida aqui? Alguma dúvida específica sobre esta parte de... A tela tá preta? Vocês estão vendo a tela? Tá tudo ok? Ah, tá. Não, beleza. Porque veio aqui que a tela estava preta. De repente foi a tua conexão, alguma coisa que deu uma oscilada. Legal. E aí vamos para a experiência profissional, gente. Experiência profissional. Tem algumas coisas super importantes que não podem faltar aqui, tá? Primeiro, colocar o nome da empresa e a cidade onde você trabalhou, tá? Então, eu fui aqui da KPMG aqui de São Paulo. É onde você trabalha, tá? Resumo, e aí resumo, é uma linha, tá? Do que aquela empresa faz. Imagine que o recrutador ele não conhece todas as empresas do mundo e o que que fazem essas empresas, de que área ela é. Então, faça um resumo pequeno do que é aquela empresa. Ela é uma empresa de consultoria, multinacional americana, presente em 5 países. Isso dá a noção para o recrutador de que tamanho é a empresa, de qual eram as suas interações dentro daquela empresa, porque imagina que uma pequena empresa, ela tem uma estrutura organizacional, uma estrutura de processos diferente de uma multinacional, tá? Então, é super importante colocar para o recrutador ter ideia de que eh, de que setor ela é, de que o que que essa empresa faz. É uma empresa, tem às vezes nome de empresa JP Soluções. Ela é o quê? É uma empresa de TI? Ela é uma empresa de embalagens? O que que é essa empresa? Né? Então, faça um pequeno resumo do que é aquela empresa. E aí, também é importante colocar desde quando você está nessa empresa até que momento você saiu. Em experiência profissional, de novo, sempre da última para a mais antiga. A atual sempre vem primeiro e vai decrescendo, tá? Uma pessoa sem experiência profissional excluiria essa categoria? Não, você vai colocar uma experiência acadêmica. Você vai colocar os seus trabalhos acadêmicos, você vai colocar outra experiência que possa te ajudar naquela vaga. E aí você tem que pensar exatamente se, se essa experiência faz sentido e vai agregar para a vaga. Voluntariado, também eu colocaria o voluntariado e informações adicionais, que ficaria mais para baixo, tá? Mas como eu disse, foi um voluntariado onde você fez um trabalho, porque, gente, experiência profissional não significa que tu tenha que ter sido pago para fazer aquilo, tá? Você pode ter participado de um projeto voluntário e ser um projeto super estruturado, onde você teve várias atividades, você era responsável por exemplo, fazer um voluntariado que entregava marmita para as pessoas na rua. Olha o
quanto de experiência isso tem, o quanto é rico de experiência, né? Você tem que cuidar da logística, você vai ter que fazer cronograma, você vai ter que interagir com as pessoas, você vai ter que ter liderança. Então, pensem nesse sentido, de que forma eu posso traduzir essa experiência, tá? Projeto de estudo de caso, ele entraria como um projeto acadêmico também, pode ser adicionado, eu colocaria informações adicionais, onde entra também participação de congresso, seminários, workshops, a gente coloca mais lá para baixo, tá, do currículo. Voltando aqui para a experiência profissional, tá? É, outra informação super importante. Qual é o teu cargo neste momento? Então, hoje eu sou analista financeiro. O porquê que eu coloquei aqui uma data, por exemplo? Porque às vezes eu estou numa empresa há vários anos, ou eu já passei por mais de uma função. E aí é legal a gente colocar aqui a tua evolução das funções. Letícia, hoje eu sou analista, mas eu comecei lá como assistente administrativo. E aí depois eu tive a oportunidade de passar para analista financeiro. Você vai relatar isso aqui dentro da mesma empresa. Não precisa copiar de novo a mesma empresa para outro cargo. Você vai colocar a empresa em cima e os cargos que você teve nessa empresa abaixo, tá? E aí, aqui de novo, gente, não é para fazer um super detalhamento das atividades. Vocês vão focar na atividade principal. Dentro da minha função, o que que eu faço? Qual é a minha principal atividade? A minha principal atividade é planejar e executar as rotinas financeiras. Essa vai ser minha primeira atividade. Aqui eu coloquei várias. Não precisa ter tantos descritivos. Vocês vão colocar as principais atividades daquela função. E aí, sempre pensando de novo nas palavras-chave, naquilo que faz sentido para a minha área e para a vaga que eu estou me candidatando, tá? Essa é a personalização que a gente tanto fala, gente. Não faz o menor sentido eu estar me candidatando a uma vaga, sei lá, em TI falando de finanças, sei lá, tá? Então, foquem naquela posição. Letícia, mas eu estou em transição de carreira agora, e aí eu não sei como é que eu faço. Bom, você vai ter que pensar de que forma você vai trazer isso no seu currículo, né? O porquê você quer mudar? Eu sempre fui do financeiro e agora quero ir para recursos humanos, porque na minha última experiência eu tive gestão de pessoas, eu me apaixonei, e aí eu comecei a fazer recrutamento e seleção para minha equipe, e eu vi que era isso que eu gostava, comecei a fazer cursos, e é essa história que você vai contar. Então, lá dentro da sua área financeira, onde você era gestor de pessoas, o que que você fazia? Você trabalhava com liderança, fazia recrutamento, dava treinamento para a sua equipe. Você vai fazer o link com a nova posição que você está buscando, tá? Gente, uma coisa super importante, né, quando a gente fala aí em transição de carreira, e aí dentro do currículo também a gente tem que pensar nisso. Quando a gente fala em transição de carreira, pensa que talvez hoje você seja sênior em uma atividade e você vai passar a ser júnior
em outra? Porque talvez você tenha muita experiência na sua área atual, mas não tenha nessa sua nova área. Então, tem que manter isso muito claro, né, na sua busca por uma vaga, tá? Ah, então, aqui a gente vai, né? Então, o principal aqui é o nome da empresa, cidade, momento atual. Não faz diferença a ordem que você colocar. Pensem no formato, no layout. O que é. Eu estou lendo da esquerda para a direita. O que é importante? Eu saber a empresa, que período eu fiquei nessa empresa, do que é essa empresa, qual era a minha função nessa empresa, tá? Então, é basicamente isso. E aí, pensar nas atividades principais, né? O que eu fiz dentro desse cargo? Qual era a minha atividade diária do cargo, né? E aí, pensem nas principais. Por exemplo, eu atendia os clientes internos por telefone. Não vou colocar atendimento telefônico. Eu vou colocar como? Eu vou colocar interação com as áreas internas de vendas, de comercial, controladoria, não sei, né? Então, é a forma como você vai colocar a descrição daquela atividade. Por isso que as pessoas têm muita dificuldade em transcrever para cá o que fazem no dia a dia. E por isso que eu dei a dica de olharem nas vagas, das funções que vocês estão hoje, ou das funções que vocês querem estar, como é que é descrito essa vaga, essas atividades, para que vocês tenham ideias e consigam incluir isso no currículo de vocês, tá bom? E aí, a gente vai para os cursos complementares ou informações adicionais. Aqui entra também, que são os cursos que a gente faz, né? Eu fiz aí workshop, né, um webinar com a Letícia, eu vou colocar aqui, né? O webinar, carga horária, que ano eu fiz. Gente, não precisa colocar se é presencial, se é EAD, se é por carta, como é que é a forma desse curso, tá? Isso não é relevante. Coloquem aqui apenas aqueles cursos que agregaram a sua atividade. Então, eu fiz um curso em liderança porque eu passei a ter um estagiário, eu queria ajudá-lo a se desenvolver. Então, eu fui lá fazer um curso de liderança. Legal, porque ele te ajudou a desenvolver uma competência, né? E você teve essa aplicabilidade no seu dia a dia, né? Muito se fala também dos principais resultados que você teve naquela função. Então, é, relata isso. Eu coloquei aqui no final, ó, principais resultados. Então, de tudo que eu já fiz naquele cargo, quais foram os principais resultados daquele cargo, daquele projeto, daquele estudo de caso, né, lá na minha experiência acadêmica? Ou do meu voluntariado, qual foi o meu resultado disso? E aí a gente pode escrever de duas formas, tá? A gente pode escrever de forma qualitativa, trazendo a experiência, ou de forma quantitativa. Eu tive aí uma diminuição no nosso nas nossas despesas de tantos por cento. Eu tive um faturamento com esse projeto de tantos milhões. Enfim, né? Pode quantificar ou qualificar, que é dizendo, olha, a gente conseguiu com isso melhorar nossos processos, o atendimento ao cliente ficou muito mais tranquilo, a gente aumentou, elevou a nossa nota, a nossa avaliação de satisfação com o cliente, enfim.
tá? Então, isso é bem importante colocar dentro de cada experiência de cada cargo, tá? Não precisa ser grandes projetos, gente, não precisa ser resultados mirabolantes, não, mas resultados do teu trabalho, do teu desenvolvimento, né? Então, por exemplo, nossa, aqui eu liderei um projeto de implantação do nosso novo sistema. Você pode ter sido uma parte da equipe, mas qual que foi a sua contribuição para aquele projeto? É isso que vocês têm que pensarem, tá? Projetos de extensão, monitoria é super importante, entra aqui também. Quando a gente fala das competências, principalmente, né? De trabalho em equipe, de orientação, de treinamento, é super válido, tá, Verônica? Bom, aqui aí então acaba com os cursos complementares. Eu só queria mostrar a última coisa para vocês. Vou parar de compartilhar esse para voltar para a apresentação. Só para voltar aqui em alguns errinhos que acontecem e coisas que a gente deve evitar, tá? Então, como eu já falei, informações pessoais excessivas, não precisa. Fotografia, não precisa. Referências pessoais, que até pouquíssimo tempo se usava ainda, não precisa estar no currículo. Referências pessoais só é pedido, desculpa, em casos muito específicos. E aí, o recrutador vai perguntar na hora da entrevista, tá? Não entramos em nenhuma informação negativa, como eu disse, o currículo é a sua apresentação. Aqui não é hora de explicar por que que você ficou um período fora, por que que você trocou tanto de emprego. Não é aqui no currículo que você vai explicar isso. Você tem que pensar que o currículo é a sua história de vida e é um resumo. Você vai contar essa sua história de vida profissional lá na entrevista, tá? Expectativa salarial ou salário atual, a gente não coloca no currículo. Geralmente a gente coloca lá no e-mail quando é solicitado no e-mail, quando você vai enviar o seu currículo para o recrutador ou no site da empresa, no site de carreiras, né? E aí, às vezes, lá pergunta expectativa salarial e você pode colocar um valor ou o seu valor atual, ou colocar lá a combinar ou aberto à negociação, tá? Isso também é super tranquilo. Hobbies que não são relacionados com o trabalho, ele não é relevante no currículo. Por exemplo, eu adoro correr. Eu, Letícia, corro. Mas o que que isso tem a ver com o meu trabalho? Nesse momento, nada. No momento do currículo, nada. Depois, se o recrutador me perguntar, Letícia, o que você gosta de fazer no seu tempo livre? Aí eu vou dizer, eu gosto muito de correr, mas por quê? Me explica melhor. Porque eu tenho foco, eu consigo me desafiar, porque aí é o momento de falar do seu hobby, se for perguntado. No currículo, não, tá? De novo, informações falsas nunca, não inventem. Hoje a internet está aí, a rede de relacionamentos está muito ativa, né? Muito fácil descobrir as coisas. Então, por favor, né? Não mintam num currículo, porque isso é muito grave.
Não se usa gíria, não se usa abreviações, mesmo para áreas específicas. Ah, mas na minha área de Talent Acquisition, por exemplo, é super normal usar TA, que é Talent Acquisition, a abreviatura. Tá, mas será que o recrutador sabe disso? Talvez ele não saiba. Então, evitem usar essas abreviações, tá, gente? E aí, para finalizar aqui, que eu tomei um monte de tempo, eu falo demais. Eu gostaria de lembrar o seguinte, né? Pensem sempre que quanto mais simples, melhor. Quanto mais claro, melhor. O que que é fundamental estar ali? São as suas experiências, as suas habilidades. É, se deem o tempo necessário para fazer uma vez um currículo bom, assim, montar, pensar, revisar, pesquisar, né? De que forma eu posso escrever isso, gente? Essa é uma experiência tão legal. Às vezes a gente fala com pessoas que a gente fica surpresa porque eles têm umas experiências ricas e não trazem ali no seu currículo aquela experiência, sabe? Então, eu acho que o mais importante realmente é isso, você focar e dar esse tempo precioso para construir esse currículo, né? Ahn, deixa eu ver aqui se tem. A gente tem ainda um tempinho, a gente já está estourando, né? Ahn, deixa eu ver se eu consigo responder mais algumas perguntas. Mas eu vou dizer para vocês, tá? Me procurem no LinkedIn, eu estou super à disposição para responder, para ajudar vocês, né? O meu LinkedIn lá é Letícia Mascolo Presoto. Se vocês colocarem na lupinha, vão me achar. E eu estou super disponível aí para ajudar vocês, tá? Para, enfim, se vocês tiverem dúvidas sobre o currículo, tá? Aqui tem algumas perguntas. Já dei 3 palestras na minha empresa atual, dou palestras em clínica de recuperação de dependentes químicos. Pode colocar? Pode, lá no último campo dos cursos complementares ou renomeia para informações adicionais, ou se esse é seu foco de ser palestrante, pode colocar dentro das experiências profissionais, tá? Tudo vai depender de, de qual foco de atuação que você quer se encaminhar. O projeto de estudo eu já falei. Em principais resultados, eu já cheguei a fazer um estágio na área de TI, onde participei de boa parte em desenvolvimento de 2 projetos para clientes, além de ter iniciado e estruturado um novo projeto junto com outro cliente de outra empresa. Esses tipos de informações valem como resultados? Claro que sim. Claro que sim. Não importa se você foi o líder do projeto, você participou do projeto. Qual foi a sua atuação nesse projeto, tá? Então, é isso. Qual foi o impacto do seu trabalho dentro do projeto? É isso que você vai descrever lá. E super importante. Gente, não se menosprezem, tá? Pensem em todas as experiências que vocês têm. Isso é o que faz diferença. Isso é que torna o seu currículo atrativo, é a sua experiência. E vocês vão ver que quanto mais vocês pensarem nisso, a construção, eu sempre digo, né? A construção do currículo é a construção do seu storytelling, né? Da sua história de vida profissional.
vai ficar muito mais tranquilo na hora de você fazer uma entrevista, porque você já vai ter pensado nas suas competências, você já vai ter pensado no seu perfil. Você muitas vezes cai a ficha, nossa, eu já fiz tanta coisa, né? Eu já fiz, eu tenho tanta experiência legal, mesmo quando a gente está ainda na faculdade, né? Quando a gente não tem tantas experiências profissionais, pensem nas atividades acadêmicas e coloquem lá. Isso é super importante, tá? Hã, meu currículo tem 4 páginas, muito grande mesmo. Tenho muitos cursos de aperfeiçoamento, várias experiências. Compila, compila, coloca as experiências mais relevantes e as últimas experiências, né? Então, deixa as mais antigas ou somente cita elas, mas não coloca as atividades principais das mais antigas, se tiver muitas, mas tenta filtrar as mais relevantes. Com relação aos cursos de aperfeiçoamento também, pensa na área que você está aplicando, ou a área do seu objetivo de atuação, e deixa só aqueles cursos da área e os mais recentes, os mais atuais, e retira o restante, tá? Nos cursos, gente, foquem só nos principais, porque vocês vão ter a oportunidade de falar deles novamente. Para o pessoal de TI que tem certificação, eu sou Scrum Master, eu tenho o certificado de PMI, né? Ou, enfim, se tem alguma certificação específica, né? Eu tenho um curso de programação em numa linguagem específica, enfim. Aí sim coloquem, tá? E aí, as certificações, não é curso, tá? Certificações que são validadas por algum órgão. Coloquem lá na formação, lá em cima. Isso é uma informação super importante, tá? Ahn, os slides com modelo de currículo como exemplo. Eu posso ver se a gente tem como deixar disponível, não sei se é possível, mas eu posso disponibilizar sem problema nenhum, tá? Me responde, Letícia. Rafael. Ai, Rafael, vamos ver. Já respondi. Era o do currículo de 4 páginas. No caso de deficiência, tá? Pode colocar ou não, né? Idade não é necessário colocar. Hum, As empresas estão mais receptivas a pessoas com mais idade em equipes multigeracionais? Sim, sim, gente. Diversidade, né, tá em todas as pautas, é algo que se tem trabalhado muitíssimo, tanto que hoje a gente não olha mais, tem muitos processos seletivos ocultos, onde a gente não abre nem câmera para olhar, né, para olhar a pessoa, exatamente para não ter nenhum tipo de viés. Certificações dos cursos. É legal colocar lá nos cursos complementares, tá? Eu já falei sobre isso aqui, Paulo. A não ser que seja uma certificação específica para aquela atividade ou para aquela forma, né? Aquela, por exemplo, eu trabalho com gestão de projetos e tenho uma certificação de Project Manager. É relevante, né? Temos um órgão que regula isso, então legal colocar lá. Tá bom, gente. Então era isso. Agradeço muitíssimo o tempo. Desculpa, passei um pouco, né? Tivemos aí quase 1 hora e meia de webinar. Espero que
que eu tenha contribuído para vocês nesse tema que para mim é sensacional falar, eu adoro, esse é meu dia a dia. Fico à disposição, se vocês tiverem mais alguma dúvida. E espero aí que saiam lindos currículos, né? Que vocês consigam aproveitar todas essas informações aí. Tá bom, gente? Muito obrigada, uma boa noite para vocês. Tchau, tchau.